Eu não sou um cara de sec, eu não sou um cara de segurança da informação. Eu sou dev, né? Fui dev a maioria da minha carreira, sou CTO atualmente, e eu tô aqui pra te falar que segurança é responsabilidade de todo mundo. Lógico, a última palavra sobre segurança é do cara de segurança, mas segurança não é uma feature, não é um conjunto de features, não é algo que você contrata alguém pra configurar e do nada tá tudo seguro. Segurança é, acima de tudo, cultura de segurança, né? Segurança é você não clicar em e-mails duvidosos, você não clicar em links duvidosos. Segurança é você usar Multi-Factor Authentication nas contas importantes da empresa. Segurança é você não comitar a senha do banco de dados no GitHub. Hoje a gente vai falar de 5 práticas, 5 recomendações que foram tiradas diretamente do Pragmatic Programmer para transformar você em um dev que se importa um pouco mais com segurança. Antes disso, eu vou te falar do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. Olha só essa thumbnail aqui, eu não vou usar thumbnail gerada por IA, tá? Mas enfim, essa tá legalzinha. Ela foi gerada com o Nano Banana Pro, que é um modelo que geralmente é pago, tá? Se você tiver a subscription de apenas $10 por mês, você vai ter acesso ao Nano Banana Pro. Você vai ter acesso ao chat aqui com basicamente todos os modelos de IA, incluindo, né, o GPT 2.5 com Thinking, o Gemini 3 Pro, o Nano Banana Pro, que é esse que gerou essa imagem aqui, né, gera imagens muito boas, o Cloud Opus 4.5. Você vai ter acesso também à ideia que é o Code LLM, né, que tem o agente aqui do lado que pode fazer alterações no seu código. Funciona mais ou menos como cursor, tá? Isso na mesma subscription de $10. E se você ver meus vídeos, né, eu já falei bastante da Abacus AI aqui. Você já deve ter visto eu, por exemplo, usando o Deep Agent da Abacus AI para fazer uma suite de testes compreensiva para testar o meu site. Aí ele deu um resultado aqui dos testes e tal. Cara, é um ferramental muito poderoso, tem muitas coisas. Você tem o chat, você tem o Deep Agent que pode fazer MVPs, pode fazer testes, pode agir que nem um QA, pode agir que nem um usuário, pode fazer 1 milhão de coisas aqui. Você tem o Code LLM, que é a IDE. Você tem uma infinidade de ferramentas, na verdade. Você tem um agente de código na CLI, enfim, tem muita coisa. O link para Abacus AI vai estar na descrição, apenas $10 por mês. $10 na cotação atual é mais barato que praticamente todas as outras IAs, tá? Vai ser 50 e poucos reais. Enfim, tem IA custando $200 aí. Bom, vamos para nossa primeira dica. Primeiríssima, talvez a mais importante dica para segurança para programadores é isso daqui. Minimizar a área de superfície. O que é a área de superfície, né? É a superfície de contato, por exemplo. É o quanto de código existe, o quantas partes existem, o quantas partes encostam em quantas partes e o quanto isso encosta no mundo real. Por exemplo, complexidade de código, né? Se você tem 1 milhão de linhas de código, é 1 milhão de linhas onde pode possivelmente morar um bug, morar um exploit, morar uma vulnerabilidade. Complexidade de código é superfície de contato. Inputs do usuário, qualquer tipo de input do usuário é alguma maneira de superfície de contato. É alguma possível vulnerabilidade. A gente tem aquela comic do X-Case, a pessoa foi digitar o nome de um estudante ali num sisteminha e o estudante, o aluno, chamava Robert, drop table students, né? E se você executar isso aqui num banco de dados, você tentar adicionar esse nome aqui no banco de dados, sem tratar esse input, isso aqui basicamente é SQL injection, tá? Tudo que o seu usuário te mandar, você pode pensar que pode ter uma vulnerabilidade ali de alguma maneira, né? Pode ter algum exploit ali, pode ter algum código malicioso, pode ter algum arquivo malicioso, algo nesse sentido. Então trata com muita cautela tudo que o usuário usar como input em qualquer lugar. Pode ser o nome dele, pode ser o e-mail dele, pode ser o password dele. Você tem que sanitizar, né? Sempre tá limpando ali os inputs do usuário para poder utilizar isso aí de alguma forma. Serviços não autenticados em endpoints públicos. Como assim? Se você tem o seu banco de dados aqui, perdão, seu banco de dados não, né? Seu back-end aqui, servidorzinho de back-end. Esse servidor de back-end, muito provavelmente, ele expõe aqui uma API, né? Uma API que vai ser consumida pelo front-end. E essa API vai ter uma série de endpoints aqui. Cada endpoint que não requer autenticação é um possível vetor de ataque que um bot pode spamar para fazer DDoS, ele pode tentar varrer os dados disponíveis, ele pode tentar procurar por um exploit em cada um desses endpointzinhos aqui que não requer autenticação. Então é interessante que você pensar nisso aqui como sempre possíveis vulnerabilidades, né? Lógico, fechar esses endpoints não necessariamente torna eles seguros a DDoS e diversos outros tipos de coisa. Você precisa de mais ferramentas aqui, mas enfim, é um bom começo expor poucos endpoints ao público, né? O mínimo possível, sempre o mínimo possível. Um erro que é muito comum também, que eu vejo acontecer volta e meia, é isso aqui, ó. Você tem aqui um S3. Dentro desse S3 você disponibiliza que as URLs sejam públicas, né? Então você tem a URL aqui que é, sei lá, s3.amazon sei lá o que, /um UUID aqui, e qualquer pessoa que acessar essa URL vai conseguir acessar o arquivo que tá dentro desses três, tá? Eu já vi essa vulnerabilidade muito presente em vários casos. Você pode pensar, pô, qual que é o problema aqui, né? Eu tenho um UUID. Ninguém vai adivinhar o meu UUID. Raciocínio, ok. Um raciocínio bem pensado, você é uma pessoa muito inteligente. Porém, você tem que se tocar que URLs não são como passwords. O seu browser não trata ela com a mesma segurança que ele trata uma password, né? Vai ficar ali no seu histórico. Isso aqui pode ser cacheado, isso aqui vai estar no histórico do seu roteador, isso aqui vai estar no histórico de um monte de coisa pela internet. A URL, ela
não é tratada nativamente como algo sensível, como um dado sensível, tá? Então, o seu S3 também precisa ter autenticação, né, quando você tá lidando com documentos sensíveis. Na verdade, sempre deveria ter, porque senão alguém pode novamente fazer um DDoS aqui. Vai te causar um custo bacana. Outro exemplo disso, né, eu vi uma vez já numa... Eu vou abstrair um pouco aqui, tá? Vi uma vez alguns serviços que eram tipo assim, ó, se você tiver aqui, /API, sei lá o que, imagens, /123, e aí você dá um get aqui, o seu back-end te retorna aquela imagem. Ok, interessante. E a vulnerabilidade consistia em simplesmente você mudar isso daqui, né, pra, 123 provavelmente é um ID sequencial, 1, 2, 3, 4, enter, e aí retornava outra imagem. 1, 2, 3, 4, 5, retornava outra imagem. 1, 2, 6, outra imagem. 1, 2, 7, outra imagem. E assim a pessoa conseguia varrer todas as imagens que estavam ali naquele serviço, né. Já vi isso acontecer. Então tome cuidado com todos os possíveis vetores de ataque aqui, né? Muita área de superfície. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, né? A gente falou sobre serviços não autenticados, mas serviços autenticados também. Né? Hoje em dia você tem que muitas coisas conversam com outras coisas. Você tem que o back-end, de repente você tem múltiplos back-ends, né? Múltiplos back-ends se conversando ali, um conversa com o outro conversa com eles conversam com o seu banco de dados aqui. Todos esses back-ends podem conter vulnerabilidades e podem ser um vetor de ataque para o seu atacante entrar nele e começar a fazer coisas maliciosas ali. Você pode ter que, de repente, um desses back-ends, cara, sei lá, vazou uma chave de SSH pra se conectar aqui, né? Ou então os passwords pra entrar no /admin desse outro back-end aqui, ele é muito simples, pra entrar no /admin aqui, alguém esqueceu que a senha era, sei lá, nome da empresa 2016, saca? E aí ficou assim pra sempre. E aí, sei lá, de repente, em 2018, algum funcionário notou isso aí em algum lugar e vazou, sabe? Tudo isso daqui são vetores de ataque, tá? Então toma muito cuidado. Imagina, né? Essa máquina aqui tá rodando há 10 anos. O quanto de vulnerabilidade que pode ter aqui, cara. Bom, e se inputs são vetores de ataque, você vai ficar surpreso, mas outputs também. Né, a gente falou aqui do exemplo disso daqui. Isso aqui é basicamente um output representando uma vulnerabilidade. Mas, cara, você pode ter que, por exemplo, console log, né? Pode ser um vetor de ataque. Dependendo do que você tá logando ali no seu browser, no seu serviço, enfim. Se você tá logando dados sensíveis, se você tá logando senhas ou esse tipo de coisa, isso daqui é uma possível vulnerabilidade, é um possível vetor de ataque. Um dos outputs que as pessoas não pensam, eu vou te dar um exemplo bem... Só pra você ver o tamanho da complexidade, tá? Imagina que a minha senha é gato 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essa é a minha senha. Existiu uma vulnerabilidade aí, uma vulnerabilidade conhecidíssima, que consistia no seguinte fato. Bom, a minha senha é gato 1, 2, 3, 4, 5, né? O algoritmo que checa a minha senha, ele acabava checando, tipo assim, letra por letra, né? Eu tô simplificando aqui como é que funciona, tá? Mas ele acaba checando letra por letra. Checa uma, checa outra, checa outra, checa outra, enfim. Vai checar letra por letra, né? Então, eu testava as seguintes senhas, né? A, B, A, C, A, até eu chegar no G, né? E aí, cada senha que eu testava me dava um tempo de resposta. Vamos imaginar que isso aqui demorou 0.01 milissegundos. Essa senha aqui de baixo também, 0.01 milissegundos. Essa aqui também, 0.01 milissegundos. Até que a senha GAAA, ela demorou 0.03 milissegundos. Como assim? Como o algoritmo de checar a senha, ele checava sequencialmente, letra por letra, né? Bom, na primeira senha, ele via que o A não era a primeira letra, já retornava. Na segunda, ele via que o B não era a primeira letra, já retornava. Quando chegou no G, eu descobri, né? G, aí checa o A, aí checa o T. Esse demorou mais do que as outras. Então a gente sabe que a senha aqui começa com G pelo menos. Eu testo combinações a partir do G. Depois eu testo combinações a partir do GA, GAT, GATO. Eu vou checando combinação por combinação. E dessa maneira, na verdade, para eu descobrir qual é a senha, né? Eu não preciso checar 26 vezes 26 vezes 26, enfim, esse número gigante de senhas. Eu preciso checar 26 mais 26 vezes, mais 26 vezes, mais 26, e eu muito rapidamente quebrava essa senha, né? Pra você ver, até o tempo de resposta que demora pro seu servidor dar pode ser um vetor de ataque. Lógico, você não tá nem aí pra isso, você não vai pensar nisso aqui no seu dia a dia, ninguém vai pensar nisso aqui no seu dia a dia, tá? Eu tô só te expondo, eu tô só te dizendo a infinidade de possíveis vetores de ataques aqui. Até o tempo de resposta pode dar uma informação que vai gerar uma vulnerabilidade. Vamos pro 2. Princípio de menor privilégio. Bom, o seu serviço aqui, ele deve ter o privilégio exato que ele precisa para fazer as tarefas dele e não mais, nada mais. Não só o seu serviço, como também os funcionários da empresa, como também pessoas que interagem com a API da empresa, todo mundo tem que ter o menor privilégio possível para executar aquilo que a pessoa deve fazer, ou que o serviço deve fazer. Imagina o seguinte, né? Imagina nosso mesmo exemplo aqui dos backends, que esse backend aqui tinha alguma vulnerabilidade porque ele era um serviço muito antigo e tal, mas por sorte, esse backend, ele só tem a permissão para ler do banco de dados, ele tem apenas read. Mesmo que tenha vazado, mesmo que alguém conseguiu acessar
acessar isso daqui com SSH vazado e tal. A pessoa apenas conseguiu ler do banco de dados, não conseguiu modificar nada. Um pouco do dano foi contido, né? Não todo o dano, mas foi menos pior. O princípio de menor privilégio diz respeito a isso. Tudo deve ter o mínimo de privilégio possível. Os usuários que têm admin na sua empresa não devem poder fazer absolutamente tudo, né? Você tem que ver exatamente o que a pessoa precisa para fazer aquele trabalho e fazer só aquilo. Isso vale também para os usuários, tá? Os usuários que estão interagindo com a sua API, enfim. O princípio do menor privilégio vai prevenir que coisas ruins aconteçam, né? Outro exemplo disso daqui, o seu banco de dados, por exemplo, isso aqui tudo provavelmente vai estar dentro de uma VPC, né? VPC. Muitas das vezes, em muitas empresas, não existe nenhum motivo razoável para alguém conseguir acessar esse banco de dados de fora da VPC. O seu front-end não deve conseguir acessar o banco de dados, isso não deve ser possível. Alguém que tá fora da VPC não deve conseguir acessar o banco de dados, né? Aí você fala, pô, galego, mas minha empresa é um pouquinho mais antiga, né? Eu preciso acessar o banco de dados para rodar as migrations e tal, não roda automático. Não tem problema. O que você pode fazer, você pode ter uma máquina aqui, né, uma EC2zinha aqui, aí o seu dev, ele vai acessar essa EC2 aqui dentro via SSH e vai então fazer ali a comunicação com o banco de dados bonitinho. Esse carinha aqui, não é recomendado que ele, fora da VPC, consiga usar as credenciais aqui, né, consiga usar o password aqui para acessar direto o endpoint do banco de dados. Não é recomendado. Esse é o princípio do menor privilégio. 3, aqui os nossos defaults, né, nossos defaults seguros. O que é um default seguro? Você tá digitando ali sua senha, gato, 1, 2, 3, 4, só que a sua senha tá aparecendo assim, ó, asterisco, asterisco, asterisco. Isso aqui é um default seguro. O usuário, ele pode clicar no botão, né, geralmente tem um olhozinho aqui, né, bem bonitinho. Ele pode clicar nesse olho aqui para visualizar a senha, mas o default é seguro. Quando você vai lá na AWS, né, eu vou lá na AWS, eu vou deletar a minha EC2. Eu clico aqui no botãozinho delete. O que o botãozinho delete faz? Ele deleta a EC2? Não, ele não deleta a EC2. Ele abre uma caixinha aqui para mim, que fala, você tem certeza? Digite. Tenho certeza. Aí você tem que digitar ali na caixinha, né? Tenho certeza que quero deletar serviço tal, tal, tal. Que isso? Isso é um default seguro. Você tá prevenindo o usuário de fazer alguma ação possivelmente destrutiva. Ações destrutivas, como, por exemplo, mostrar sua senha, pode ser algo destrutivo. Ou deletar uma EC2 pode ser algo destrutivo. O padrão tem que ser seguro, né? Por padrão, quando você entra numa empresa, geralmente a sua conta ali do Google, né, que tem vários acessos, a empresa vai falar, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o password padrão e ativar o 2FA, ativar o Two-Factor Authentication, né, tu tem uma semana para fazer isso. Isso é um padrão, é um default seguro. Se a sua empresa não força todos os funcionários a ter 2FA, eu sei, é chato, tá? Eu também não gosto de 2FA. Mas enfim, se a empresa não força isso, o padrão poderia ser mais seguro. O padrão não é seguro o suficiente. O quarto é bem simples, tá? É criptografar dados sensíveis. Tipo, lá no banco de dados, você vai armazenar dados bancários de um usuário, a senha de um usuário e tal, é tudo criptografado. Joga tudo através de um algoritmo de hashing e tal, usa os padrões de criptografia, né? Você não vai inventar criptografia em casa, mas enfim, criptografa os dados sensíveis. E o quinto é sempre fazer updates de segurança o mais rápido possível. Aqui você provavelmente vai querer ter uma ferramenta que te avise que tem um novo update de segurança em tal serviço que você está usando. O GitHub faz isso em algum nível, né? Tem lá o Dependabot. O Dependabot vai te avisar, ó, essa versão aqui do React que você acabou de comentar tem uma vulnerabilidade. Você tem que atualizar aí o React para tal versão. Outra recomendação, né, um pouco mais interessante que essa, de repente, é você utilizar um SAST, que é Static Application Security Testing. Né? O que esse nome complexo quer dizer? É um software, né? Um dos mais usados aqui é o SonarQube. Eu acho que é assim que se escreve SonarQube. É um jeito meio estranho, tá? Que escreve. Tipo, não é com... não é com C, eu acho que é com Q. Mas, enfim, você vai achar. Aqui, ó, SonarQube, é assim mesmo. O que esse carinha aqui vai fazer pra você? Ele pode te alertar, por exemplo, quando você tá executando um código que o cliente te manda, né? A gente falou lá de SQL Injection. Ele pode... né? Ele faz... Aqui, S de static, ele faz uma análise estática de código, que pode ver que, pô, seu código aqui tem uma possível vulnerabilidade para SQL Injection. Muda isso aí. Seu código tá vulnerável a XSS, né? Cross-Site Scripting, muda isso daí. Então, né, isso daqui é uma ferramenta que vai te ajudar ali a manter um pouco mais a segurança do código, de maneira estática. Ainda, né, isso daqui ainda não resolve o seu problema, tá? Porque não vai resolver muita coisa. Geralmente você vai querer ainda utilizar isso daqui aliado a um WAF, né? Web Application Firewall. São duas coisas diferentes para propósitos totalmente diferentes que contribuem na nossa cultura de segurança, porque, novamente, segurança não é uma ferramenta. Uma diquinha aqui bem interessante. Lembra que eu falei aqui, né, de passwords de banco de dados e tal? Essas senhas, esses passwords jamais podem ser comitados na sua codebase. Jamais. Se você comitou uma senha na codebase, altera essa senha imediatamente. Ah, galera, então como que eu faço, né? Como que o meu banco de dados vai acessar ali o meu backend vai acessar ali meu banco de dados? Bom, localmente, né, na sua máquina local você vai ter um .env e um .env.example ou .example.env, eu nunca lembro. Eu acho que é .example.env, né? Isso daqui. Esse .env aqui, que vai ter alguma credencial, possivelmente não de produção, você não quer ter as credenciais de produção na sua máquina, nunca vai ser comitado. Ele vai estar até no gitignore.
gitignore vai estar mandando você não comitar isso daqui. Esse aqui é o exemplo, pode comentar. Aí, bom, dentro desse .env, você vai ter lá, né, db, password, OpenAI, API key, né, e aqui igual a gato123, API key aqui uns valores aleatórios. Como que a minha aplicação vai ter acesso a essa informação aqui se ela não vai estar comitada? Só que você vai armazenar numa ferramenta específica para isso, né? O que é uma ferramenta específica para isso? Pode ser o GitHub Secrets, que quando a sua aplicação for deployada, ele vai injetar essas variáveis ali na aplicação, né, de alguma maneira. Aí você não vai ter acesso a elas, quer dizer, você vai poder modificar elas se quiser, né? Só que você não vai poder mais ver esses secrets, que é muito bom, muito positivo para segurança. Uma vez que eles estão gerados, eles não são mais visíveis, né? Você não consegue mais visualizar ali essa informação. Tem também o AWS Secrets Manager. Você vai utilizar alguma ferramenta específica para manter esses segredos, que vai, tipo assim, entre aspas, injetar esses segredos na sua aplicação na hora da aplicação rodar. E pra gente terminar aqui com uma história engraçada, né? É uma história que talvez seja real, talvez não seja real, tá? Uma história, digamos assim, puramente fictícia, talvez. Meus advogados me recomendaram falar que é uma história puramente fictícia. Você tem uma empresa aqui que tinha um servição assim, né? Vamos imaginar, pô, esse serviço aqui tá bacana. Vamos só desenhar aqui também uma parte que é muito importante para esse nosso serviço aqui, ó. Front-end, né? Bacana. Nessa empresa tinha um dev principal que era muito bom e um CTO que não era tão bom assim, né? Mas o CTO, fundou a empresa com outras duas pessoas não técnicas. O CTO construiu parte daquele produto, mas ele era, diga-se de passagem, como dev, horrível. Eram 3 sócios, né? E o CTO era o único sócio técnico dessa empresa. Enfim, contrataram uma equipe e tal, contrataram um dev ali principal pra ajudar em algumas partes do back-end e o dev principal começou a notar algumas coisas estranhas. Ele notou, por exemplo, tipo assim, seria muito estranho se o password do banco de dados tivesse sido comitado, né? Se o ponto .env tivesse sido comitado. Então, pô, imagina. Comitei um ponto .env na codebase que contém o password do banco de dados. Estranho, né? Ruim. Mas, se essa informação aqui não vazou, parece que tá ok. Parece que não tem problema muito grande. Seria um pouco pior ainda se, de repente, não fosse nenhum ponto .env, né? Se esse password tivesse hard-coded em vários locais do banco de dados. E esse código acessava ali diretamente o banco de dados, né, com o password hard-coded. Cara, loucura isso daqui, muito loucura. Mas, bom, novamente, né, se o seu GitHub tá privado, o seu código tá privado e, com sorte, ninguém na empresa vazou esse código, né, com sorte, isso daqui não vazou pra lugar nenhum, ok, extremamente preocupante, mas dos males o menor, né, dá pra gente corrigir isso daqui com facilidade até. Agora, seria muito chocante, mas muito chocante mesmo, se o password fosse hard-coded, né, codado direto, não no back-end, mas no front-end, e o próprio front-end fizesse as requisições direto pro banco de dados, e o banco de dados, meu Deus, parece que é brincadeira isso aqui, retornasse direto pro front. Seria chocante, né, seria uma loucura se isso aqui acontecesse, né, tipo assim, as credenciais aqui, o password do banco de dados ali no próprio browser do usuário, no próprio Google Chrome do usuário, o cara faz a requisição direto lá pro banco de dados, né, bizarro, muito doido, cara. Bom, é uma história, claramente isso aqui nunca aconteceu em lugar nenhum, é uma história puramente fictícia, nada disso aqui aconteceu. Essa história fictícia termina com aquele CTO sendo demitido, o dev principal da empresa sendo promovido a CTO, e esse dev principal, né, depois de promovido a CTO, ele mesmo teve que montar uma equipe de desenvolvimento pra vir e corrigir ali o back-end que o antigo CTO tinha deixado, e aí ele contratou um dev sênior pra ser o braço direito dele. Bom, logicamente não fui eu nunca trabalhei numa empresa assim, tá? Essa história é totalmente fictícia, mas é loucura, né? Quando você menos espera, essas coisas acontecem com você. Mas não acontecem comigo, tá? Comigo não acontece